Queridos, eu quero falar com você hoje sobre o tema feitos para prosperar. Pense num tema delicado para se falar nos dias de hoje. Por quê, pastor? Em função de tudo que a gente já viu e ouviu envolvendo o tema, em função de comportamentos e entendimentos errados que foram ensinados, em função de conceitos que foram deturpados, mas nós temos a Bíblia como padrão. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, se torna mais fácil porque nós temos a Bíblia como padrão. E a prosperidade é um tema que por muito tempo foi mal compreendido, foi mal interpretado no meio cristão. Ao mesmo tempo que a gente tem alguns que levavam o tema como se fosse uma barganha, quando entendiam que não, se eu fizer isso, eu sou recompensado por isso apenas, aquele famoso dá para receber, que não deixa de ter, que não deixa de ser verdade. A Bíblia fala disso, que na medida que nós semeamos, nós colhemos, mas não é só isso. Já outros confundiam a questão de ser humilde com ser pobre, no sentido de achar que é pecado prosperar, que é pecado você ter abundância, quando na verdade também não é isso que a Bíblia diz. E é importante a gente falar sobre esse assunto, porque a definição bíblica de prosperidade, ela não está bem representada por nenhuma dessas duas definições. E quando nós não conhecemos o que Deus diz a respeito da palavra dele, a respeito de um determinado tema, a gente pode estar vivendo sem perceber, a partir do que outros acham, a partir do que outros dizem, ou a partir daquilo que a gente acha, e não a partir daquilo que a Bíblia diz. E só tem uma maneira de você desfrutar de tudo que Deus tem para você, é se você viver a partir do que a Bíblia diz. Então muitas pessoas têm uma visão egoísta sobre esse assunto, sobre prosperar. Eles acham que o termo está relacionado exclusivamente ao luxo das riquezas e dos bens materiais, e por isso assumem ser algo que não é da vontade de Deus. Tem gente que olha para o termo prosperidade como se tivesse relacionado apenas a questões materiais, e acha que isso não é vontade de Deus para o seu povo. Porém, essa também é uma distorção do que o termo realmente quer dizer à luz da Bíblia. Então a grande pergunta é, o que a Bíblia diz sobre prosperidade? Qual é o conceito bíblico de prosperidade? É sobre isso que eu quero refletir com você hoje à noite. Não à luz do que eu acho, do que eu penso, mas à luz do que a Bíblia diz. No hebraico, que envolve o Antigo Testamento, a palavra mais usada para descrever o termo prosperidade significa o quê? Ausência de necessidade, ter sucesso, ter bons resultados e ter abundância. Quando a gente vai para o grego, que é o Novo Testamento, uma palavra muito usada para descrever prosperidade, ela significa o quê? Ter uma vida bem-sucedida, ir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem-sucedido. Ou seja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o conceito é o mesmo. A gente só precisa entender de maneira um pouco mais profunda, e a partir dessa definição, nós fazemos questão de deixar isso muito claro. Deus quer sim nos fazer prosperar. É projeto de Deus que você prospere, é projeto de Deus que sua família prospere. Primeira coisa a ser vencida é essa crença limitante de que o cristão prosperar tem alguma coisa de errado. Não, desde que nós entendamos o conceito à luz da palavra. Isso se aplica a todos nós e não apenas a alguns de nós. Uma vez que a gente desmistifica o conceito desse termo, eu quero aprofundar um pouquinho com você no que Deus diz sobre isso e de que forma isso se aplica na nossa vida. Esse texto eu usei ele num texto para falar sobre dízimo e oferta há um mês e pouco atrás. E depois que eu usei esse texto, Deus começou a falar muito ao meu coração, porque é um texto para mim que tem verdades muito profundas. 2 Coríntios, capítulo 9,
versículo 8 a 11, ele diz assim: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Na oportunidade que eu usei esse texto, eu tinha apenas alguns minutos do momento da oferta, mas eu quero aprofundar ele com você hoje. A primeira coisa que eu quero que você entenda, e tem a ver com o que eu falei no texto hoje, do nosso momento da generosidade, que prosperidade começa em Deus. Prosperidade bíblica começa em Deus. Tudo começa em Deus. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então a prosperidade, assim como todas as outras coisas, começa em Deus. É por isso que o texto que nós lemos diz: Deus é poderoso para fazer. Ele diz ainda: Ele é que supre a semente e o pão. Só é possível ser próspero quem está conectado a Deus, quem anda com Deus. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que são ricas e não querem saber de Deus. Eu não estou falando de ser rico, eu estou falando de ser próspero. Porque o conceito, como eu falei no início, durante muito tempo, o conceito de prosperidade estava ligado apenas às coisas materiais. A prosperidade bíblica começa em Deus, Ele é a fonte e nele não há falta. Ser próspero faz parte da natureza de Deus. Isso é importante para nós, por quê? Porque quando nós achamos que nós somos a fonte, a gente tende a ter uma atitude egoísta e individualista, de que aquilo que a gente ganha, que a gente alcança, que a gente conquista, é para nós, quando a gente acha que nós somos a fonte. Mas quando a gente entende que a fonte é Ele, que a prosperidade começa nele, a atitude com aquilo que nós recebemos é completamente diferente. Deus não tem, Deus é próspero. Prosperidade faz parte da natureza, sabe? Deus não tem o que nós precisamos, Ele é o que nós precisamos. A Bíblia diz que a prosperidade que vem de Deus jamais vai acrescentar dores. A prosperidade, o crescimento, a expansão que vem baseada em princípios, jamais vai trazer consequências ruins. Provérbios 3, versículos 5 e 6, ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, a prosperidade ela começa em Deus. Eu preciso reconhecer que tudo que eu tenho, que tudo que eu recebo, que tudo que eu sou vem de Deus. Sabe, tem muita gente, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é muito dinheiro. E tem gente muito próspera, que tem tudo, mas que não tem tanto dinheiro. Mas porém não passa necessidade, porque lembra do conceito? Ter o suficiente e ainda ter em abundância. Não se trata de algo que temos, se trata de algo que nós somos, sabe? Se prosperidade é ausência de necessidade, só quem pode suprir todas as nossas necessidades? Deus. Se prosperidade é ausência de necessidade, só Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Então só tem uma maneira de eu ser próspero, é se eu estiver conectado com Deus. Porque sem Deus eu posso ter dinheiro, sim, mas dinheiro não supre todas as minhas necessidades. Só Deus pode suprir todas as nossas necessidades.
Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com o quê? Com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A prosperidade começa em Deus, tudo vem dEle, tudo começa nele, e quando nós entendemos isso, a maneira como nós nos relacionamos com aquilo que Ele nos dá é diferente. A gente não vai se sentir o cara porque a gente sabe que vem dele, a gente não vai ser egoísta, individualista porque a gente sabe que vem dele, a gente sabe que não foi a gente. Prosperidade não se encontra na abundância das nossas posses, mas na abundância da presença de Deus na nossa vida. E a gente tem como exemplo o próprio Jesus, que a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar nem descansar a cabeça, mas ainda assim ele era próspero. Nós precisamos entender isso. Jesus tinha tudo, sem possuir nada. Hoje, se você perguntar, pastor, materialmente falando, o que o senhor queria pedir para Deus? Nada. Então o senhor tem tudo? Não, não tenho nada, porque tudo que eu tenho é dele. É isso que a gente precisa entender. Jesus tinha tudo sem possuir nada. Prosperidade não é sobre o que temos, sabe, mas sim sobre quem nos supre. E quando somos supridos em Deus, somos preenchidos em corpo, alma e espírito. Quando Ele é a fonte, a Bíblia diz que Ele é a paz que excede todo entendimento. Ele é a fonte de alegria inesgotável. Ele é um rio de água viva que flui do nosso interior, independente das consequências aqui fora. Eu sinto e estou sentindo que eu estou vivendo com meu pai, claro. Mas minha paz não foi embora, minha alegria não foi embora. E é difícil para quem não tem Ele como fonte entender isso. Porque a gente acaba colocando a nossa expectativa e até mesmo a fonte fora em outras coisas. Quando nós compreendemos isso, entendemos que nossa busca por ser mais e ter mais não parte de um lugar de falta ou de escassez, mas de abundância. Segundo lugar, a prosperidade tem um propósito. A prosperidade bíblica tem um propósito. Quando a gente olha para o texto que nós lemos, a gente chega num ponto crucial do entendimento desse tema, que para mim é algo fantástico. Ele diz que Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Depois ele diz, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Tem dois para que aí que dá um propósito para a prosperidade de Deus na nossa vida. O problema é que muitas vezes nós não entendemos por que Deus nos prospera. E quando nós não entendemos isso, nós usamos aquilo que Deus nos prospera da maneira errada. E quando usamos da maneira errada, isso não traz sentido e significado para a nossa vida. Diante do texto que nós lemos, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Nós somos abençoados para abençoar. Ele diz, Deus é poderoso para acrescentar tudo, ele diz, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, você transborde. Para que você possa ser generoso. Generosidade fala daquilo que nós fazemos por outro e não por nós mesmos. Ele diz, nós somos abençoados para abençoar. E quando nós abençoamos, a nossa generosidade resulta em ação de graças a Deus. Essa é a chave. Abençoados, sim. Deus quer que sejamos abençoados. Prósperos, sim, com certeza. Agora, para quê? Para benefício próprio? Não. Para transbordar na vida de outras pessoas, sabe, para compartilhar com outras pessoas, para que a sua generosidade
Faça com que o nome daquele que provê na sua vida seja glorificado. Só tem uma maneira de Deus ser glorificado na minha e na sua prosperidade. É quando nós não usamos de maneira egoísta e individualista. É por isso que nós trabalhamos, nós cremos muito na cultura do reino, que a cultura do reino é uma cultura de generosidade. A cultura da terra não, mas a cultura do reino é. Aqui está a chave. Próspero sim, mas para quê? Para transbordar em outras vidas, para que através de mim, de você, as pessoas também possam ser abençoadas e com isso deem glória a Deus. O pastor Andy Stanley, que é um dos grandes escritores, ele tem uma frase que ele diz assim: propósito é ser meio para um fim que não é você. Propósito é ser meio para um fim que não é você, ou seja, tem coisas que Deus coloca na nossa mão, nós não somos o destino, nós somos apenas o meio, nós somos apenas a ponte. É o meio que Deus usa para abençoar outras pessoas. O destino final, e eu não estou falando só de recursos, eu estou falando de dons, de talentos que Deus colocou na minha vida e na sua vida, que eu e você somos meio e não destino. Deus não nos deu algumas habilidades e capacidades pensando só em nós, não, é para que através de nós, outras vidas, a gente transborde na vida de outras pessoas, e através de toda a nossa vida, seja dos recursos, dos dons ou talentos, o nome de Deus seja glorificado através de outras pessoas. Quando você faz da sua profissão, da sua carreira, por exemplo, um fim em si mesmo, como objetivo final, você corre o risco de estudar a vida inteira, de passar nos concursos, de chegar onde você sempre sonhou e de repente você se deparar com um vazio. Sabe por quê? Porque você colocou aquilo como um fim em si mesmo. E seja onde for que Deus te colocou ali como um meio, como uma ponte, para você ser bênção na vida de outras pessoas, para você ser generoso, para você ajudar, para que através do teu comportamento, para que através da tua generosidade, o nome daquele que supre tudo na tua vida seja glorificado. Aleluia! Generosidade não fala daquilo que nós fazemos ou damos na igreja, não é isso. Também, porque nós fazemos parte da expansão do reino de Deus, mas quando você é generoso em qualquer lugar que você está, se tem alguém precisando de ajuda, você vai ajudar. Porque generosidade não é sobre o que nós temos, é sobre o que nós somos. É sobre a natureza de Deus em nós. Como que você vai ver alguém passando necessidade e você não vai ajudar? Como que você vai ver alguém precisando, e aí não é só questão social não, queridos, ajudar de uma maneira completa. A nossa cultura brasileira foca muito, sabe, na generosidade, na questão do sacolão, da cesta básica, que é importante, porque tem gente que não tem o que comer, mas eu estou falando de sermos generosos. Quando você é generoso, você percebe as necessidades ao seu redor, e você se torna um meio, você se torna uma solução, você se torna um caminho, e quando você faz isso, pelas pessoas saberem que o Deus que você serve, é o nome dele que é glorificado e não o seu. Aleluia. Sabe, agora quando a gente usa tudo que a gente tem, o nosso dom, nossa carreira, nosso tempo, nossos recursos, sabe, como meio para que outras pessoas sejam abençoadas, aí nós encontramos o verdadeiro significado e propósito da nossa vida. É por isso que tem muita gente que conquista tudo o que queria e mesmo assim se sente vazio, porque ele não entendeu que Deus queria colocar ele ali sim, mas não como um fim em si mesmo, não pensando neles, mas para que ele seja uma ponte, para que ele seja luz, para que ele seja sal, para que através da vida dele, seja naquela empresa, seja naquela instituição, seja onde for, o nome de Deus seja glorificado através da vida dele. 1 Timóteo capítulo 6, ele diz: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes. Coloca para nós aí, 1 Timóteo 6, 17 e 18. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, de que tudo nos provê ricamente,
para a nossa satisfação. Só há satisfação em Deus. Satisfação fala de algo completo, fala de você, corpo, alma e espírito, fala de plenitude, fala de abundância. Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Pratique o bem, seja rico em boas obras, generosos e prontos para repartir. Nós não fomos criados para servir nós mesmos. Nós fomos criados para amar a Deus e para servir pessoas. E só serve pessoas quem é generoso. Às vezes a gente acha que generosidade é só sobre dinheiro, não. É sobre essência, é sobre identidade. Quem está lá no estacionamento só serve quem é generoso. Só serve o corpo de Cristo quem é generoso. Só serve alguém lá fora a cidade quem é generoso. Quem pensa só em si mesmo é individualista. Quem pensa em si mesmo quer ser servido. Quem é generoso deseja servir. O exemplo de Cristo para nós, Ele é o nosso maior exemplo. Nós somos meio, Ele é o fim. Olha o que diz Filipenses 2, 3-7. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Quando a gente se coloca como um fim em si mesmo, o egoísmo e a vaidade está por trás. Mas humildemente considere os outros superiores a vocês. A gente só quer ser cada um maior do que o outro, né? A gente vive brigando para ser maior do que o outro. Aí a Bíblia vem e diz: ei, considera o outro superior a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Generosidade. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, se tornou meio, tornando-se semelhante aos homens. Ele diz: tem a mesma atitude de Cristo. Cristo poderia ter ficado como um fim em si mesmo, quando Ele decide vir à terra, sofrer tudo aquilo por mim e por você, que nós vamos relembrar agora na paixão, na morte de Cristo. Ele só aceitou isso aí, sabe por quê? Por causa da essência da generosidade. Ele preferiu não ficar lá, Ele escolheu a cruz para servir a mim e a você. Muita gente entendia prosperidade como algo egoísta, mas essa é uma visão limitada. Deus quer nos fazer prosperar, sim. Note que o texto que nós lemos agora há pouco fala para a gente não fazer nada por ambição egoísta. Quando que eu faço isso? Quando eu faço pensando só em mim mesmo. O texto fala sobre isso, é a ganância. Porém, nós temos todo o desejo de crescer, de expandir, de prosperar em si mesmo. Não é maligno, não. Maligno é o que nós decidimos fazer com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. A questão é que esse crescimento que nós desejamos, ele não é egoísta, não é sobre nós, é para que através de nós, outras pessoas sejam alcançadas. Outros também cresçam, prosperem, sejam abençoados. Somos abençoados para abençoar, somos prósperos para transbordar. É por isso que Deus quer que você... Como é que você vai ter? Como é que Deus vai querer que você transborde e ajude outros se Ele não te der mais do que o que você precisa? Só tem uma maneira de você abençoar outras pessoas, é se você tiver mais do que você precisa. Sabe o que é o problema? É que Deus começa a nos dar mais do que o que nós precisamos, e nós não entendemos o propósito, aí nós começamos a reter. E quando a gente começa a reter, ele está fora do propósito. E aí você pode até acumular. E aí acontece o que diz Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25, que diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Gente, é tão simples prosperar. É tão simples. Ele diz: há quem dê e vê aumentar a sua riqueza. E perceba, quando ele diz há quem retém, não é que você deve dar tudo, ele diz há quem retém o que deveria dar.
Quando você retém o que você deveria dar, ao invés de você ganhar, você perde. É isso que o texto diz. E para finalizar, primeiro nós vimos o conceito, né, que a prosperidade começa em Deus, que a prosperidade tem um propósito, que através de nossa vida outros sejam abençoados, a gente transborde, que não sejamos egoístas. E em terceiro e último lugar, a prosperidade deve ser um estilo de vida. Uma vez que nós entendemos o que é prosperidade e por que devemos querer ser prósperos, nós precisamos fazer da generosidade um estilo de vida. Tem gente esperando ter para dar. Não, filho, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém dá porque tem, a gente tem porque dá. Ah, pastor, mas eu não tenho nada, não consigo fazer nada por ninguém. Olha lá que você consegue. Tem alguém aqui que sabe ler? Quem sabe ler? Você acha que tem alguém no Acre que não sabe ler? Sim ou não? Talvez você não tenha dinheiro para dar para essa pessoa, mas se você quiser, você consegue ensinar alguém a ler, sim ou não? Então tem algo que você pode fazer. Você já pode começar a fazer com o que você tem. Sabe o que é o problema? É que a gente fica esperando o que a gente não tem. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai usar o que você não tem para te abençoar. Deus sempre vai usar aquilo que você tem. O problema é que você acha que é pouco, você acha que é nada. Quando chegam para a viúva e dizem, o que é que você tem em casa? Quando Elias chega, ela diz, eu não tenho nada. Mas ela não tinha nada? Não, ela tinha. Só que para ela era nada. E Deus usou o quê? Para multiplicar. O que ela tinha ou o que ela não tinha? O que ela tinha. O cego Bartimeu. Cego enxergava? Sim ou não? Não. Mas ele ouvia? Ele falava? E a Bíblia diz que Deus usou o que ele não tinha ou o que ele tinha. A Bíblia diz que ele, ouvindo que Jesus ia passando, ele começa a clamar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca vai querer usar o que você não tem, mas quando você começar a usar aquilo que você já tem, você vai ver Ele multiplicar de uma maneira extraordinária, e muita gente vai começar a ser abençoada através da tua vida. Aleluia! Tire os olhos daquilo que você não tem, e começa a ser generoso com aquilo que você tem. Sabe onde que, quando começar agora, não é depois, não. É onde você está. Não ache que para ser generoso você depende da sua condição financeira. Não, a tua condição financeira depende da tua generosidade. Porque o texto não diz que o próspero é generoso, ele diz que o generoso prospera. Então a generosidade é o começo e é o fim da prosperidade. Eu começo sendo generoso, Deus me prospera para que eu continue sendo generoso. Meu Deus. Você já foi colocado por Deus no lugar apropriado para transbordar na vida de outras pessoas, para ser luz, para ser bênção, para ser sal, para ser meio e não fim em si mesmo. Você já está posicionado. Sabe onde você está hoje? Você é a resposta de Deus para muita gente que está ali. Você é a resposta de Deus. A gente precisa parar de achar que princípio cristão é para ser vivido dentro da igreja apenas. Não, aqui é lugar de aprender, lá fora é o lugar de viver. Ah, como eu amo isso. Com Deus sempre existe um para quê. Nada é acidental, nada é por acaso. Com Deus tudo existe um propósito, e um propósito muito maior. Tudo que Deus faz é planejado, é de propósito, nada é por acaso. Prosperamos quando somos generosos, e prosperamos para sermos generosos. Aleluia. Quando Deus faz algo na nossa vida, Ele tem um propósito. Então entenda, Deus quer nos fazer prosperar sim. Ele quer nos fazer transbordar exatamente onde você está. Sabe, Ele quer que a gente, sabe, tenha
tenha sentido, que as coisas tenham sentido para nós. Por isso Ele quer que nós entendamos o verdadeiro sentido da prosperidade. E eu quero orar por você, primeiro hoje eu quero orar por você, que diante de tudo que você entendeu hoje, você quer consagrar a sua vida, seus dons, seus talentos, sabe, seu recurso, você quer consagrar a Deus tudo que você tem, que você é, de você hoje ter a atitude de reconhecer, dizer: Senhor, hoje eu entendi que tudo vem de Ti, que o Senhor é a fonte de tudo que tenho e tudo que sou, o Senhor é a fonte de tudo aquilo que eu posso me tornar e que eu posso ter ainda. Você vai dizer: Senhor, hoje eu entendi que o Senhor me chamou para ser meio e não fim, o Senhor me chamou para ser ponte e não destino, o Senhor me chamou, sabe, para ser ferramenta na vida de outras pessoas. Querido, se você entender isso e transformar isso no estilo de vida, te prepara para o que Deus vai colocar nas tuas mãos. Te prepara para o que Deus vai colocar nas tuas mãos. Porque prosperidade não é sobre nós, é sobre através de nós. Muita gente alcança o sucesso, mas ainda se pergunta: e agora? Qual é o próximo passo? O próximo passo, se você já chegou onde você queria, deixa eu te falar uma coisa, eu já disse isso para o nosso time de pastores. Eu já cheguei onde eu queria profissionalmente, eu já cheguei onde eu queria ministerialmente. Eu não estou dizendo que eu não tenho nada para melhorar, eu já cheguei onde eu queria como família. Quero um netinho, estou na pressão aí no meu genro, mas está complicado. Está complicado. O negócio de uma cachorra, vou pagar alguém para sequestrar essa cachorra para ver se vem um menino, porque não quero ser avô de cachorro, não. Sabe, eu já conquistei tudo que eu gostaria de conquistar ministerialmente. Aí tem gente que quando chega... E agora, qual é o próximo passo? Sabe qual é o próximo passo? É você começar a transbordar na vida de outras pessoas. Eu saí daqui terça-feira. De terça-feira até hoje, nós não dormimos uma noite completa. Ministrando a vida de pastores, ministrando igreja, transbordando na vida de outras igrejas, de outros pastores, de outros ministérios, aquilo que Deus tem entregue para nós. Chegamos 10 da manhã, um avião pousou, 10h15 a gente estava aqui no culto. Sabe por quê? Porque nós entendemos que o que Deus está fazendo aqui não é para ficar com a gente, é para transbordar na vida de outras pessoas. E quanto mais você dá, a Bíblia diz que mais você recebe. Por quê? Porque quanto mais você receber, mais você vai ter para dar. Entenda que generosidade é um elemento da cultura do reino. Quando você conquista, quando você chega, o próximo passo é transbordar, é você se tornar parte da resposta, é você se tornar meio para um fim que não é você. Você entendeu isso? Você quer consagrar tudo que você é, onde você chegou, tudo que você tem ao Senhor. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Aleluia.